Graça e paz, eleitos de Deus, mais que vencedores sobre todas as coisas, mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e paz, abençoados com todas as bênçãos de Deus liberadas, porque Cristo Jesus é o sim para todas as promessas de Deus, tantas quantas forem. Não é só 3.000, 50.000, é tanta quantas forem as promessas de Deus. Nele, Cristo Jesus está o sim para você desfrutar dela, reinar em vida, se já recebeu a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida através de um só, que é Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos ouvir, vamos entender, vamos receber revelação de mais uma grande mensagem com este tema: nesta graça abundeis. Graça esta que foi revelada na plenitude, sim, na plenitude de iluminação, revelação ao apóstolo Paulo, escolhido por Deus para a edificação da igreja eleita, a igreja gloriosa, esta que faz parte da glória da última casa. Nesta graça abundeis. Não é para que você fique somente ouvindo por ouvir, mas abundar na revelação desta graça. Eleitos de Deus, confiram o pedido do apóstolo da graça, Paulo, para que os irmãos da igreja da Macedônia abundassem nesta graça, pelo qual ele, Paulo, recebeu por revelação de Jesus Cristo aos eleitos de Deus. Confira em 2 Coríntios, mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Pelo que revela esta graça, a nossa doutrina, a nossa palavra que produz nossa fórmula de crer e viver diferenciados. 2 Coríntios 8, 7 diz assim: ora, assim como abundeis em tudo, em fé, em palavra, em ciência, e em todo zelo do vosso amor para convosco, vede que também nesta graça abundeis. É a palavra revelada aos eleitos e penetra na profundidade do teu espírito, e quanto mais você vai abundando, mais o teu espírito vai estar cheio. Quanto mais você vai abundando, mais o teu espírito vai estar cheio desta graça, desta revelação gloriosa como herança eterna aos filhos verdadeiros de Deus. Eleitos e eleitas, em plenitude da revelação da graça de Deus. Digo, em plenitude da revelação do mistério que esteve oculto dos séculos, das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos esta graça, segundo Colossenses 1, 26. Mistério que esteve oculto, não está mais. Por isso, não há mais mistério, como diz muitos aí, isso é mistério. Não tem mais mistério. O mistério esteve oculto, não está mais. Foi revelado agora aos santos de Deus, os escolhidos de Deus, os santos de Deus, para eles não tem mistério. Esta graça agora está plenamente revelada. Colossenses 1, 26 diz isso. Como já sabemos, a palavra abundar
ou abundância, no que se refere a esta graça abundez, é traduzida de várias palavras da língua hebraica e grega, pelo qual o significado é aumentar, ser pesado, transbordar, multiplicar e saciar. Significado desta palavra tão extraordinária, abundez. Eleitos de Deus, marcados e escolhidos, a verdadeira graça de Deus. Porque os verdadeiros eleitos de Deus, em qualquer língua, em qualquer nação, eles foram marcados e escolhidos, a verdadeira graça de Deus. Nesta série de mensagens, com este tema exclusivo aos eleitos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo, nesta graça abundez, vamos ouvir pelo Espírito de Deus, sim, vamos ouvir pelo Espírito de Deus. Esta graça não é ministrada pelo homem, assim como entendeu a igreja dos Tessalonicenses, que recebeu a mensagem do apóstolo Paulo não como fosse de homem, mas de Deus, como do Espírito de Deus, na verdade, como ela é. Vamos ouvir pelo Espírito de Deus a continuação, presta atenção, a continuação do terceiro exemplo. Por que? É a primeira pergunta. Por que abundar nesta graça revelada aos eleitos de Deus? Segunda pergunta. Por que, quanto mais graça, melhor? Então, a primeira. Por que abundar nesta graça revelada aos eleitos de Deus? Segunda pergunta. Por que, quanto mais graça, melhor? E a resposta para a continuação deste terceiro exemplo é esta. Quanto mais cheios, abundantes desta graça, ou seja, abundância desta graça, aumentar nesta graça, ser pesado nesta graça, transbordar nesta graça, multiplicar nesta graça, saciar nesta graça, no homem espiritual, o homem interior. Amém? Abundar nesta graça, ser pesado nesta graça, no homem espiritual, no homem interior. Já que existem dois homens, o interior, o incorpóreo, o homem espiritual, da natureza do Espírito, da natureza de Deus, e existe o homem exterior, da natureza terrena, da natureza humana, o homem natural. Então, abundar para que este homem espiritual, o homem interior, esteja abundante desta graça. Vamos ver esses dois homens, rapidamente? Porque este homem interior que comanda este homem exterior. É o homem espiritual, o de cima, que tem domínio sobre todas as coisas. Quem é de cima, domina os que são da terra. E este homem que é de cima, assim como Jesus foi de cima, quando ele está abundando nesta graça, ele terá amplo domínio, total domínio, sobre este homem exterior, este homem natural. Então, existem dois homens. Um espiritual, o interior, da natureza do Espírito de Deus,
E um outro homem, o exterior na natureza humana. Romanos 7, 22 diz assim: porque segundo o homem interior, Romanos 7, 22, porque segundo o homem interior, homem espiritual, tem o prazer na lei de Deus. Amém? 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desfaleçamos. Mas se ainda que o nosso homem exterior, o natural, esteja consumindo, ou em outra tradução, corrompendo-se, o interior, o homem espiritual, contudo, se renova de dia em dia. Então você vai entendendo que existem dois homens. Um que jamais poderá ser cheio desta graça, e é o homem natural. E jamais, nem um milímetro, nem um milímetro. E o homem espiritual, este sim, e foi determinado, predestinado, escolhido para ser cheio desta graça. Efésios 3,16. Graça de Deus aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, esta graça, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, o homem espiritual, robustecido, com poder, robustecido, cheio, abundante desta graça, pelo Espírito que revela no homem espiritual. Amém? Quanto mais cheio desta graça, mais o homem espiritual terá autoridade, e muita autoridade, o homem interior, a natureza do Espírito, natureza de Deus, sobre o homem natural. Digo respondendo à pergunta, quanto mais abundar nesta graça, quanto mais abundarmos nesta graça, digo respondendo à pergunta, quanto mais abundante desta graça, a riqueza inescrutável de Cristo. Esta graça não é uma palavra pobre, por isso ela não encaixa em uma mente pobre. Ela não tem sucesso numa mente pobre. Ela não tem sucesso numa região de mente pobre. Ela só tem sucesso numa mente rica. Por isso, só os filhos de Deus, os eleitos de Deus, entendem, compreendem, e neles produzem o efeito extraordinário. Então, respondendo à pergunta, quanto mais abundante desta graça, as riquezas inescrutáveis de Cristo, Efésios 3:8, estivermos, não é? No homem interior, o homem espiritual, amém? Mais edificado, presta atenção, mais edificado será o homem natural, o homem exterior, que existe em nós, os filhos eleitos de Deus. Então, presta atenção, vou voltar de novo aqui ao ponto. Amém? Quanto mais abundante desta graça, as riquezas inescrutáveis de Cristo, segundo Efésios 3:8, estiver o homem interior,
homem espiritual, mais edificado será o homem natural, o homem exterior que existe em nós, os filhos eleitos de Deus. Você quer ver este homem natural, este homem exterior, edificado todos os dias? Já que nós somos homens espirituais e naturais, hoje nós temos essa plenitude, corpo, alma e espírito. Quer que este homem natural seja todos os dias edificado? Homem espiritual, não receba a graça de Deus em vão. Não venha a reuniões da graça de Deus por vir. Venha para que este homem espiritual, homem interior, na natureza de Deus, se estoque da graça de Deus. Porque só esta graça, ela pode edificar plenamente. Não há outra palavra, não há outra revelação nas Escrituras de Deus e tem este poder de edificar plenamente, de forma absoluta, ao homem natural, que não seja esta graça. Eleito de Deus. O Senhor Deus, pelo seu Espírito, não fala, presta atenção, não fala ao homem natural. Pois Deus é Espírito. Espírito fala com Espírito. O Espírito de Deus fala com o Espírito. E o homem natural fala com o homem natural. Então, Deus, pelo seu Espírito, não fala ao homem natural. Pois Deus é Espírito. Deus não tem comunhão com o homem natural. Por isso, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5, 17 e 18, que daquele momento em diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Porque todos, daquele momento em diante, passariam a ser uma nova criatura, uma criatura espiritual, para ter comunhão com Deus, com o Espírito de Deus. Então, Deus não fala ao homem natural, pois Deus é Espírito. João 4, 24, revela: Deus é Espírito. E é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus não aceita nada natural. Nenhuma oração, nenhuma adoração, nenhuma palavra, nada. Tem que ser em espírito e em verdade. Então, Deus não fala ao homem natural. Digo, Deus, por ser Espírito, pelo seu Espírito, fala esta graça, esta revelação ao nosso homem espiritual. Sim, ele fala esta graça, esta revelação, esta plenitude, palavra da vida ao homem espiritual. Pois no que se diz do homem natural, estamos ausentes do Senhor. É isso aí. Pelo que se diz do homem natural, estamos ausentes do Senhor Deus. Pelo qual ele é Espírito. Vamos conferir que esse homem natural, ele não tem nenhuma comunhão com o Espírito de Deus. Ele tem comunhão com o que é natural. Por isso, ele está ausente do Espírito de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. 2 Coríntios 5, 6 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto presente no corpo, estamos ausentes do Senhor.
enquanto presente no corpo, estamos ausentes do Senhor. Eleitos de Deus, todos que verdadeiramente têm o Espírito de Deus, compreendem esta graça, pelo qual são as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Todos que verdadeiramente têm o Espírito de Deus, compreendem esta graça. Esta graça revela, ilumina os olhos do entendimento, produz marca, vida. Se não revela, se não produz marca, se não produz vida, estes não têm o Espírito de Deus. Estão no nível da criação, que se tornou alma vivente, mas não tinha o Espírito de Deus. Como muitos hoje, são almas viventes dentro de igrejas. Não tem o Espírito de Deus, porque se tem o Espírito de Deus, tem que compreender de uma forma em plenitude, que ilumina os olhos, esta graça, como marca as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Porque foi esta a finalidade de Deus de recebermos o seu Espírito. Não foi para sermos os mais importantes, mas foi para compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Entendermos com revelação as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, esta graça. E aí, abundar nela, no homem interior, nosso espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Por isso nós não falamos palavrão, nome feio, essas coisas que a pessoa fala com a sua boca, porque é o Espírito que está dentro dela, o Espírito do mundo. Nome feio, palavrão, gírias, não é? Até nomes esquisitos. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que recebemos o Espírito que provém de Deus? Olha a resposta. A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, por que recebemos o Espírito de Deus? Qual foi a finalidade, o propósito, a intenção, o objetivo, a meta, o alvo de Deus? Para compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, e nela crescermos, e nela abundarmos. Amém? Entendermos. Então, se alguém não entende, porque não recebeu o Espírito de Deus. Porque todos que receberam para compreenderem as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus, que é esta graça. É graça, não tem preço. Não se paga preço. Não se tem preço, não se paga preço. É gratuitamente. Então, se alguém está pagando preço, está fazendo sacrifício aos demônios, dentro de uma igreja chamada evangélica. É sacrifício aos demônios. Porque é gratuito, não se paga preço. De monte, sacrifício, jejum. Não se paga preço. Esta graça são as coisas que recebemos gratuitamente por Deus.
Só compreendem quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus cria doutrina de homens. Mas não estou falando a eles, estou falando aos eleitos pelo Espírito de Deus. Digo aos eleitos de Deus, pela qual receberam o Espírito de Deus. Quanto mais abundarmos nesta graça, mais teremos a profecia. Presta atenção. Quanto mais abundarmos nesta graça, mais teremos a profecia, pelo qual é resultado da medida de fé, e temos abundantemente multiplicada esta graça em nosso espírito, o espírito do homem espiritual, para falarmos ao homem exterior, o homem natural. Então, presta atenção. Presta atenção. Amém? Quanto mais abundarmos nesta graça, mais teremos a profecia. Você vai ter a profecia todos os dias para falar ao homem natural. Desde que acorda até dormir, você vai ter a profecia para falar ao homem natural. O homem espiritual vai ter a profecia, o homem espiritual, o homem interior, da natureza de Deus, vai ter a profecia para falar ao homem natural. E esta profecia é resultado da medida de fé. Medida. A medida de fé é esta graça. E temos abundantemente multiplicada esta graça em nosso espírito, o espírito do homem espiritual, para falarmos ao homem exterior, o homem natural. Amém? Abundou nesta graça. O homem espiritual, o homem interior, ele vai estar sempre cheio da profecia. Palavra que levanta o homem natural, que desperta o homem natural, que tira ele do sono, porque nesta carne não há privilégios. Por isso que o homem espiritual tem que estar cheio, para que ele tenha a profecia, a medida de fé, segundo o dom que recebeu, para que este homem natural não esmoreça, não desanime, não olhe para trás. Porque se o natural desanimar, o espiritual não vai longe. Amém? Romanos 12:6 diz assim, Romanos 12:6, a graça de Deus, palavra extraordinária, para abundarmos em conhecimento. Romanos 12:6 diz assim, de modo e tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, nós temos diferentes dons hoje, segundo a graça que nos foi dada. Graça que nos foi dada é nossa, nos foi dada, nossa. Se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é profecia, seja ela segundo a medida de fé que você tenha ouvido. Já que a fé, Romanos 10:17, a medida de fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, se é profecia, e você tem ouvido a palavra de Cristo, tem recebido no seu espírito, tem deixado ela abundar, a fé que vem pela palavra de Cristo, se é profecia, seja segundo a medida de fé, segundo a palavra de Cristo, a fé que você tem ouvido, para profetizar ao homem natural.
Você tem ouvido a palavra de Cristo. Tem ouvido não por ouvir, mas tem ouvido para se estocar. Se você tem ouvido para se estocar, você tem a medida de fé dentro de você. Homem espiritual, homem interior. Você tem a profecia para falar ao homem natural. Então, eleito de Deus, a profecia fala ao homem natural. A profecia, ela fala ao homem natural. O homem exterior. Isso quer dizer que o Espírito de Deus fala esta graça ao espírito do homem interior, o homem espiritual. Então, o Espírito de Deus fala esta graça ao espírito do homem interior, o homem espiritual, a natureza de Deus, filho de Deus, pelo qual recebeu o Espírito de Deus para compreender, por revelação do Espírito de Deus, as coisas que foram dadas gratuitamente, esta graça. O Espírito de Deus fala ao espírito do homem interior, o homem espiritual, que recebeu o Espírito de Deus com a finalidade de compreender as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus, esta graça. Amém? Deus fala ao espírito do homem interior, que recebeu o seu espírito e compreende facilmente, como marca, esta graça gratuita, que não precisa fazer sacrifício, subir monte, jejuar, ficar a noite toda fazendo calo no joelho, carregar uma cruz nas costas, subir escada de joelho. Gratuita, não tem sacrifício. Tem o Espírito de Deus, entende com profundidade, com revelação, que marca a sua vida. Fala ao Espírito, o Espírito de Deus fala ao espírito do homem espiritual, da natureza de Deus, o homem interior. Digo, nós, o homem interior, o homem interior, cheio desta graça, nós, o homem espiritual, cheio desta graça, e Deus, pelo seu Espírito, falou. Amém? Pelo Espírito de Deus, falamos esta graça, que é abundante ao homem natural. O homem interior. Para que o homem natural, o homem exterior, seja plenamente edificado todos os dias. Sim, seja plenamente edificado esse homem natural, esse homem exterior, perdão, todos os dias, nos momentos de tribulações que se levantam na vida do homem natural, do homem exterior, por uma causa X, uma causa Y, uma causa D, uma causa F. Se levanta tribulações. Só que este homem interior, homem espiritual, ouviu com o ouvido de discípulos, recebeu, estocou-se da graça de Deus, falada pelo Espírito de Deus, e compreendeu. Agora ele tem a profecia para falar ao homem natural, ao homem exterior,
para que esse homem seja plenamente edificado todos os dias, nos momentos de tribulações que se levantam. E são muitas tribulações que se levantam em diversas áreas da vida. Compreenda, eleito de Deus, verdadeiramente eleito de Deus. O Espírito de Deus fala esta graça, a palavra da aliança do Espírito. Amém? Ao espírito do homem espiritual, pelo qual recebeu o Espírito de Deus para compreender, por revelação, esta graça. Ou seja, o Espírito de Deus fala ao homem interior, homem espiritual, homem este da natureza do Espírito, natureza de Deus. E nós, homens e mulheres espirituais, falamos pelo Espírito de Deus esta graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual está abundando em nós, segundo o Espírito de Deus revela, ao homem natural, ao homem exterior. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. Diz assim: portanto, vos quero fazer compreender. O apóstolo está falando à igreja de Coríntios para que eles compreendessem, não ficassem na ignorância, mas tivessem compreensão, entendimento, revelação, luz. Por isso ele diz, 1 Coríntios 12, 13, portanto, vos quero fazer compreender. É para que vocês compreendam que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, então nós falamos pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. Jesus é maldito, Jesus não vale, Jesus não presta, Jesus é anátema. Ninguém falando pelo Espírito de Deus diz isso. Então nós falamos pelo Espírito de Deus. O homem espiritual, ele fala pelo Espírito de Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Então, quem fala que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo, está dentro do nosso espírito. Então, falamos pelo Espírito a palavra da graça de Deus. Está estocada dentro de nós. Esta é a compreensão gloriosa. Eleito de Deus, todos que profetizam esta graça, todos que profetizam esta graça, que abundou, como medida de fé, ela não é uma coisa mínima, é uma medida gloriosa de fé. Então, volto ao ponto, todos que profetizam esta graça, que abundou como medida de fé, fala aos homens. Ou seja, o homem espiritual, o homem interior, falando pelo Espírito de Deus, esta graça ao homem natural, o homem exterior. Para quê? Para quê? Para edificar, primeira coisa, exortar, a segunda coisa, e consolar. Amém? Por isso, nesta graça, abundeis, homem espiritual. Amém? Para que o homem natural tenha esta plenitude de edificação, exortação e consolo, todos os dias da sua vida.
para que o homem natural, o homem exterior, viva todo dia da sua vida edificado, exortado e consolado. Por isso, nesta graça abundeis o homem natural. Vamos ver, vamos ouvir, vamos entender, vamos compreender esta revelação que produz marca de Cristo, recebida na plenitude por todos os eleitos. 1 Coríntios 14, 13. Olha o que diz, perdão. 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, 3. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, ao homem natural, ao homem exterior. 1 Coríntios 14, 13, 3, 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Para edificação, exortação e consolação. Entendeu? Filho de Deus, eleito de Deus, predestinado à graça, liberto da lei, dos sacrifícios aos demônios. Eleito de Deus, quanto mais cheios, abundantes desta graça, estivermos, graça essa dada por revelação, na plenitude de Cristo, o apóstolo Paulo, digo, mais edificado, ou seja, instruído. A palavra edificar quer dizer instruir. Digo, mais edificado, mais instruído, estará o nosso homem natural, homem exterior, nas lutas contra os principados. Mais edificado, mais instruído estará o homem natural, o homem exterior, nas lutas que se levanta contra os principados, porque ele tem a profecia que o edificou, o instruiu. Mais exortado, já que a palavra exortar significa estimulado, animado, mais exortado, mais estimulado, mais animado estará o nosso homem natural, o homem exterior, nas lutas contra os principados. Porque ele tem a profecia que o exortou no meio das tribulações, nas lutas contra os principados, que o estimulou, que o animou. Amém? Mais consolado, consolo, alívio, conforto. A palavra consolo quer dizer alívio, conforto. Digo, mais consolado, mais aliviado, mais confortado estará o nosso homem natural, homem exterior, nas lutas contra os principados. Pois este homem natural, esse homem exterior, tem a profecia que o consolou, o aliviou, o confortou nos dias da sua vida. Revelada na plenitude, de dentro para fora, pelo homem espiritual que está cheio desta graça. Por isto, nesta graça abundeis, homem espiritual. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas se o homem espiritual estiver cheio desta graça, a profecia será para amanhã esta: não desanime, você é mais que vencedor. Isso bate profeticamente com poder. Se esse homem espiritual está cheio. Não será uma coisa falada mecanicamente, mas se está cheio, vem pesado. Esta profecia vem pesada se ele está cheio.
Se recebe a graça de Deus como graça de Deus, o homem espiritual recebe como graça de Deus. Quando ele fala a profecia, isso vem pesado, vem transbordante, vem de forma multiplicada. E aí, edifica o homem natural. Consola o homem natural, exorta o homem natural. Para que o homem natural, o homem exterior, seja edificado, exortado e consolado. Para que este homem que vive na carne, saiba viver pela fé. Sim, saiba viver pela fé. Porque recebeu a profecia da graça de Deus, que o edificou, o exortou, o consolou. Aí este homem natural, esse que vive na carne, sabe viver pela fé. Fé esta na graça que o Filho de Deus, Cristo Jesus, trouxe como bens já realizados. Assim como revela em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, este homem natural, exterior, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta vida que agora vivo na carne, esta vida do homem natural, essa vida exterior, vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus. Vivo porque tem uma profecia que me consola, me exorta, edifica, ou, falando de uma forma correta, que me edifica, me consola, me exorta. Vivo na fé, na profecia, e vem pela palavra de Cristo, a palavra daquele que me amou e se entregou por mim. Vivo nesta fé que todos os dias serei abençoado, porque eu tenho a profecia. Mesmo nas lutas que muitas vezes vêm e nos deixa muito triste, mas como disse Paulo, entristecido, mas jamais abatido. Nunca abatido. Por que nunca abatido? Porque o homem natural tem a profecia. Por causa do homem espiritual está cheio desta graça, que o edifica, exorta e consola. Esta graça jamais destrói. Ela edifica, exorta e constrói. Amém? São os bens já realizados, como está em Hebreus 9:11. Mas Cristo, que nos amou e nos entregou a sua vida por nós, Ele não veio vazio, tentar aqui na terra as coisas, se der certo, Deus, se não der, volta para Deus. Cristo não veio vazio, veio cheio da plenitude, da graça de Deus, veio cheio de bens realizados. Então, Hebreus 9:11 diz, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, porque foi assim que Cristo veio. Por isso disse, Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Todos eles realizados. Nenhum bem para se realizar aqui nessa terra. Nenhum bem para terminar aqui nesta terra, para acabar nesta terra. Todos já realizados no mais alto nível de bênção, no mais alto nível de triunfo, no mais alto nível de vitórias. Não feito por mãos, isto é, desta criação. Amém? No mais perfeito tabernáculo veio ele, não feito por mão dessa criação. Digo aos eleitos de Deus, pela qual seus olhos foram iluminados por esta graça.
como foi Martim Lutero. Estava traduzindo a Bíblia dos originais grego e hebraico para a sua língua. E quando chegou no livro da graça de Deus, seus olhos foram iluminados. Todos que foram predestinados, seus olhos são iluminados por esta graça. Então, por isso digo aos eleitos de Deus, pela qual seus olhos foram iluminados por esta graça. Pode-se abundar em tudo. Pode-se abundar em tudo. Pelo qual não é proibido. Mas é bom. Sim, é bom abundar em tudo, muito bom. Você abundar em tudo. Abundar em conhecimento científico, medicinal, teológico, terapêutico. Abundar em tudo. O mundo hoje pede isso. Sejamos pessoas diferenciadas. E assim estava sendo a igreja da Macedônia. Pode-se abundar em tudo e não é proibido, mas é bom. Assim como acontecia com a igreja na Macedônia. Ou seja, abundar em fé, em palavra, em ciência, em todo o zelo do amor que tinham. Agora, presta atenção. Se não abundarmos nesta graça, revelada pelo Espírito de Cristo, se não abundarmos nesta graça revelada pelo Espírito de Cristo, o homem natural, o homem exterior, não terá a profecia. Não terá a profecia, segundo a medida de fé revelada por esta graça. O homem natural, nas horas de tribulação, nas horas de luta, nas horas difíceis, muitas vezes vem num momento sufocante, num momento que você esperava alguma coisa e não vem conforme deveria vir, e se levanta uma grande tribulação. Se não abundarmos nesta graça, revelada pelo Espírito de Cristo, homem natural, homem exterior, não terá profecia, segundo a medida de fé revelada por esta graça, para viver edificado, exortado e consolado, frutífero, sem nenhum medo ou temor no seu viver diário. Pois este homem natural, exterior, está plenamente edificado pela profecia, segundo a medida de fé desta graça. Está plenamente exortado, segundo a medida de fé revelado por esta graça. Está plenamente consolado, segundo a medida de fé revelado por esta graça. A palavra de Cristo, revelada por esta graça. Por isso, nesta graça abundeis, homem espiritual. Amém? Para que este homem natural, quantos anos o Senhor determinou, viva verdadeiramente edificado. Porque não é fácil viver nesse natural. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas com doenças em nível profundo de depressão, angústias, com vazio, desestimuladas, dentro das igrejas, porque relaxaram, ouvem de tudo, abundam em tudo, mas no que se refere a esta graça, não. E aí, quando este homem natural passa por tribulações,
não está pesado desta graça. O homem espiritual não está pesado desta graça. Ela não multiplicou, não transbordou, ele não saciou desta graça. Porque ouve por ouvir, não ouve entendendo que ela é a palavra verdadeira, extraordinária. E veio por Jesus Cristo, revelado na plenitude, o apóstolo Paulo. Para que os dois homens, o espiritual e o natural, num caminho desnivelado. Um caco e o outro maravilhoso. Não pode. Os dois têm que caminhar bem. E para que o homem natural caminhe bem, já que lutas e mais lutas vêm, tribulações e mais tribulações vêm no homem natural, e vive nesse mundo, como Jesus disse, de tribulações, o homem espiritual, o homem interior, esse que é de grande valor para o Senhor, esse que Deus fala ao seu espírito, porque recebeu o Espírito de Deus para compreender todas as coisas que nos foram dadas gratuitamente, esta graça. Por isso, depois que um filho de Deus entende a graça de Deus, ele não paga mais preço nenhum. Nem vai seguir aqueles que estão pagando preços e mais preços. Ele não paga mais preço nenhum, porque ele entendeu, compreendeu esta graça, as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, para recebermos pela fé e vivermos esta fé como justo. Amém, eleito de Deus? Amém, escolhido de Deus? Amém, homem espiritual, homem interior? Nesta graça abundeis, para que nas horas que o homem natural, o homem exterior, experimentar as lutas que vêm, você tenha a profecia, a medida de fé, segundo a palavra de Cristo que você tem ouvido, para edificar, consolar e exortar o homem natural. Ele tenha uma vida de refrigério, de conforto, sem medo, sem aflição, seguro, até o dia que isso que existe aqui for transformado num abrir e fechar de olhos. Amém? Transformado num abrir e fechar de olhos. Por isso, nesta graça abundez, para que toda a profecia saia com peso, multiplicada, para consolar, edificar, exortar o homem natural que existe em nós. Senhor Jesus, ao terminar esta mensagem, faça agora esta oração. Sim, esta oração em nome de Jesus Cristo. A todos eleitos e eleitas de Deus, espalhados em todo o Brasil e o mundo, em todas as línguas, povos e nações, porque em todas as nações tem eleitos e eleitas, filhos da fé, escolhidos, predestinados, para compreender a revelação do Evangelho da graça de Deus. Ora agora em nome de Jesus, nosso Senhor e Cristo, para que os olhos espirituais dos eleitos de Deus, filhos e filhas diferenciados, que não estão vivendo uma vida natural, mas espiritual, e deixe esta graça abundar, abundar, abundar no seu homem espiritual, no seu homem interior, que é de grande valor diante de Deus, para que tenhamos a profecia, a medida de fé, segundo a graça que temos ouvido do altar, palavra de Cristo, para edificar, exortar e consolar este homem natural, este homem exterior, que ainda está vivo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, eleitos?
Este foi o fim do terceiro exemplo, na continuidade deste tema, nesta graça abundez. Na próxima ministração, vamos receber, por revelação do Espírito de Deus, o quarto exemplo, para que você receba no Espírito, como eleito e eleita, que sacia-se nesta graça, que multiplica nesta graça, que abunda nesta graça, porque entenderam a palavra da vida para todos os dias. Sou o apóstolo Luiz Bastos, o apóstolo da graça de Deus revelada. Os meus telefones para contato estão aí na abertura das mensagens. Os meus e-mails para contatos também estão na abertura das mensagens. É só você ver e copiar e conectar com o apóstolo e compartilhar esta mensagem o mais que você possa com o link que está aí no meu canal do YouTube. Amém? Compartilhe esta mensagem para alcançar o maior número de eleitos de Deus, filhos diferenciados em toda a terra, para abundarem nesta graça e viverem a vida e vida em abundância que Jesus trouxe para nós, revelado pelas 14 cartas do apóstolo Paulo. Graça e paz, eleito de Deus. Declaro, e você, a língua que fale, país que more, você é um abençoado, o mais que vencedor sobre todas as coisas, em Cristo Jesus, herdeiro, com direito eterno, de todas as coisas, em Cristo Jesus. Graça e paz, você é um abençoado.